Bora trazer um alerta para você aqui, um alerta de saúde. O uso de canetas emagrecedoras pode influenciar na ação ali do anticoncepcional. Recentemente, uma influenciadora digital, ela divulgou nas redes sociais que engravidou mesmo tomando o anticoncepcional e acredita que o efeito foi provocado pelo uso do medicamento para poder emagrecer. Bora chamar aqui a Glaucinha Araújo para poder falar sobre isso. Será que é possível fazer essa relação? Tem alguma relação da caneta emagrecedora cortar o efeito do remédio? Será que isso pode acontecer mesmo, Glaucinha? É uma dúvida, inclusive, de muita gente, né? É sim, viu, João? E tem um tipo de caneta que pode fazer isso, mas a gente já está aqui com o ginecologista para falar com a gente, que é o Guilherme Carvalho. Bom dia, doutor. João está aqui explicando que a gente já viu muito nas redes sociais. Hoje está sendo bem comum, principalmente os influenciadores, as influenciadoras dizendo que engravidaram por conta do uso de uma caneta emagrecedora. E é possível? Bom dia. Bom dia, Gláucia. É possível sim, a gente precisa entender que a tirzepatida, ela promove um retardo, uma lentificação no esvaziamento gástrico. Isso faz com que a absorção do anticoncepcional oral diminuindo assim a sua eficácia, diminuindo a biodisponibilidade. Então, mulheres que fazem uso do Mounjaro e que fazem uso de anticoncepcional oral, elas precisam lembrar que no início do uso e principalmente durante o escalonamento da medicação, ela precisa usar outro método contraceptivo, ou um método de barreira, ou um outro método que não seja comprimido, que não seja oral, porque vai ter uma diminuição na absorção desse comprimido, aumentando a taxa de falha. Então seria o quê? Usar um DIU, outro tipo? Usar um DIU, usar um implante, usar uma injeção, um adesivo, um anel ou os métodos de barreira. Mas evitar o método oral, o comprimido, porque vai ter uma diminuição na absorção e assim um menor efeito do uso do comprimido. Isso só está acontecendo com o Mounjaro? A gente tem comprovação científica do Mounjaro por essa grande lentificação que ele tem e aí sim contribuindo para diminuir a eficácia do comprimido. Mas uma coisa interessante que o João estava abordando, que está todo mundo falando nas redes sociais, não só o uso para quem toma anticoncepcional, mas aquela mulher que não faz nenhum método contraceptivo e que aí percebe que quando usa uma canetinha, faz um método para perder peso, ela engravida. Por quê? Porque a gente sabe que quando há uma diminuição do peso, paciente que está tratando obesidade e sobrepeso, quando ela perde 5 a 10% do peso corporal, ela diminui a resistência insulínica, ela torna-se uma paciente mais ovulatória por alterações hormonais, ela equilibra seus hormônios, aumentando assim a sua taxa de ovulação e aumentando assim as suas chances de engravidar. Então isso é um fato. Perder peso ajuda e ajuda muito aquela mulher que está querendo engravidar. E aqui não quer engravidar, cuidado se você está usando a canetinha para evitar os comprimidos. Então, gente, quer dizer que se eu emagreço, a minha chance é maior de engravidar? Com toda certeza. As mulheres que têm obesidade e sobrepeso, as evidências mostram, quando ela perde 5 a 10% do peso corporal, elas começam a ter um padrão mais ovulatório, ela diminui a resistência insulínica, ela melhora a receptividade do endométrio e melhora também a qualidade do óvulo. Então, essas mulheres, elas têm uma maior taxa de gravidez e de sucesso. Agora, doutor, outra coisa que chama também, que agora eu me lembro, e quem toma aí, quem está tomando hormônios e tudo, aí está usando a canetinha, pode influenciar também? Com toda certeza, pelo mesmo mecanismo, né? Como ocorre um retardo, uma lentificação desse esvaziamento gástrico, vai ter uma menor absorção, né, do comprimido. Então, seja naquela paciente que está fazendo uma terapia contraceptiva, como aquela também paciente que está fazendo uma terapia hormonal. Então, as evidências mostram que sim, que você vai ter uma menor absorção do hormônio, do comprimido que você está tomando, diminuindo a eficácia. Para quem está fazendo método contraceptivo, a eficácia aumentando a chance de engravidar. E aquela que está fazendo como terapia hormonal, talvez não tendo o benefício que ela teria, né, não tendo a melhora dos efeitos, porque vai ter uma menor absorção daquele fármaco. Isso reforça a questão de que é preciso procurar um médico antes de começar esse tratamento. E aí é o grande cuidado, é o grande lembrete. Cuidado com a automedicação, porque a vizinha, a amiga, a colega está fazendo uso da canetinha, você não vai de forma indiscriminada. É preciso passar por um especialista, é preciso fazer uma série de exames e ter uma série de cuidados para ter a orientação certa. Tá bom, muito obrigada, tá, doutor? Prazer é todo meu. Mulherada, cuidado, viu? Porque aí você tá querendo ficar magrinha, aí de repente lá vai engravidar. Aí vê só, hein?
Volto contigo, João. De bobeira não. Busca orientação médica, orientação que vai fazer você evitar uma gravidez que você não está esperando, né, ô Glaucinha? Obrigado, agradeço aqui o nosso entrevistado.